aqui estão pessoas que, milagrosamente, sobreviveram ao impossível. As imagens que você vê aqui foram gravadas pela câmera de vigilância de um estacionamento, no distrito de Al-Raqqa, na cidade de Al-Khobar, na Arábia Saudita, em 18 de outubro de 2020. O homem estava descendo as escadas para chegar ao seu carro que estava estacionado no nível inferior, quando de repente houve um deslizamento de terra e o chão desmoronou, levando consigo uma fileira inteira de outros carros. O homem, que estava ocupado ao telefone, felizmente não ficou preso e sobreviveu, pois a única parte que não escorregou era aquela em que ele estava parado. Para se salvar, o homem tentou subir as escadas de volta, mas descobriu que um enorme buraco se havia formado na sua frente, impedindo ele de sair. No final, ele saiu da catástrofe sem um arranhão, o que é incrível considerando os danos causados pelo colapso. Para aqueles que dizem que um raio nunca atinge o mesmo lugar duas vezes, Casey Wagner vai dizer o contrário. Em 28 de outubro de 2013, este homem viveu uma tragédia. Enquanto ia para um evento anual com seu amigo no Texas, a certa altura ele parou a pedido do seu amigo, porque ele precisava usar o banheiro. Então, ele ficou esperando. Mas com medo de ser atingido pela chuva, Casey se abriga em uma árvore esperando seu amigo, quando de repente ele é pego desprevenido e vê faíscas voando do tronco da árvore sobre a qual estava parado. Algumas frações de segundo depois, a árvore é eletrocutada e depois é a vez de Wagner ser eletrocutado várias vezes. O raio atingiu a sua bota, percorreu sua perna e seu corpo e depois seu braço esquerdo. Ele sentiu como se seu polegar tivesse sido arrancado. Ele gritou e caiu no chão, paralisado pela dor. Momentos depois, uma enfermeira correu em seu auxílio enquanto esperava que o pessoal da ambulância viesse e o salvasse. Ela tentou dar-lhe os primeiros socorros, ajudá-lo a respirar e tentar acalmá-lo. Casey Wagner foi milagrosamente salvo da dupla eletrocução após ter sido internado no hospital. Ele saiu com pequenos ferimentos apenas, um formigamento que desapareceria nos próximos dias e músculos doloridos que precisavam apenas descansar. Até mesmo os médicos não acreditaram, dizendo que era um milagre, pois ninguém sobrevive a um tal acidente. Na verdade, a mãe de Wagner sempre lhe havia dito para nunca ficar debaixo de uma árvore quando criança, mas ele nunca pensou que isso aconteceria um dia. Estas imagens são do carro do Roy Mahamudza, do futebol sul-africano. Enquanto dirigia em uma estrada molhada perto de Marlborough, em Joanesburgo, o defensor sul-africano perdeu o controle da BMW e acabou na beira da estrada. Mas não é o pior. O veículo foi empalado por uma barra de ferro que atravessou a traseira do carro, penetrou e saiu pelo para-brisas, mas não acertou Mahamudza, que escapou milagrosamente com apenas um pequeno arranhão. Todos ficaram chocados. O jogador foi levado ao hospital Morningside, mas liberado após algumas horas depois de exames médicos. As imagens são incríveis. Em março de 2015, Victoria Sellers, 42 anos, esposa e mãe de 2 filhos pequenos, queria saltar de paraquedas como costumava fazer, pois era uma grande fã. Mas enquanto saltava, a mulher percebeu que ambos, seu paraquedas principal e o reserva, haviam sido sabotados. O culpado? O seu marido, Emily Sellers, que queria terminar tudo isso e começar uma nova vida com sua amante. A mulher teve uma queda de 1.200 metros, mas o incrível é que ela foi milagrosamente salva com ferimentos na coluna, perna e costelas. E só foi salva porque, como paraquedista experiente, ela teve o reflexo de amortecer a sua queda, abrindo parcialmente seu paraquedas de reserva pouco antes do impacto. A mulher havia pousado no solo de um campo recém-arado, o que também ajudou a amortecer o impacto. Após a investigação, se descobriu que Emily Sellers, seu marido, tinha sabotado seu paraquedas no banheiro do aeródromo antes de saltar, pois foi demonstrado que somente uma intervenção humana deliberada poderia ter causado o fracasso tanto do paraquedas principal quanto do reserva. Este instrutor de asa delta teve que ajudar um homem durante o seu voo. Ele pensou em prender seu cliente à asa delta, mas esqueceu de se prender. O erro é humano, e ele só se deu conta disso quando deixou o solo. Ele teve que segurar seu cliente para evitar que ele caísse no chão, pois a queda teria sido fatal com certeza. É verdade que ele poderia ter soltado quando estivesse próximo ao chão, mas não podia deixar o homem pilotar a asa delta sozinho. Ele não sabia fazer isso. Ele aguentou durante todo o voo, suspenso por várias centenas de metros, sem nada além da força dos seus braços que o segurava para cima. Felizmente, ele teve muita sorte porque conseguiu chegar ao chão alguns minutos depois sem um arranhão. Na cidade de Riad, na Arábia Saudita, um homem caminhava ao longo de um pavimento quando uma janela se desprendeu de um edifício e o atingiu de raspão. O homem não suspeitou por um momento que a morte o esperasse. Filmado pela câmera de vigilância das ruas, ele perdeu o equilíbrio depois que o grande painel de vidro caiu do 6º andar do prédio e acabou no chão devido
devido ao efeito surpresa. O vidro mal raspou seu ombro esquerdo e ele, felizmente, não foi ferido, exceto pela perda do seu turbante. Foram necessários apenas alguns milímetros antes que ele fosse atingido de frente e perdesse sua vida devido à força da queda e do impacto. O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços enquanto ele fugia gritando em pânico. Estas imagens, filmadas pela câmera de segurança na Donbas Arena, o estádio na cidade ucraniana de Donetsk, são chocantes e surreais. Elas mostram um homem caminhando em direção ao prédio quando de repente é pego por uma enorme explosão de uma fábrica química ao lado, enviando um pedaço do estádio voando para a área ao redor. A explosão foi causada por confrontos políticos entre separatistas pró-russos e forças governamentais. O homem escapou por pouco da morte certa, pois o pedaço de parede caiu a apenas alguns centímetros da sua cabeça. De fato, ao ouvir a explosão, o homem instintivamente se dobrou sobre si mesmo no meio da estrada, não suspeitando que estava quase colocando uma parede de ferro em sua cabeça. Se isso não é um milagre. Estes limpadores de janela estavam lavando silenciosamente a fachada de um prédio de várias dezenas de andares altos, quando de repente um raio atingiu seu andaime, quebrando o cabo da cesta que os mantinha no lugar e derrubando grande parte do andaime e do material com o qual estavam trabalhando. A cesta foi suspensa de um lado, várias centenas de metros acima do vazio então, ameaçando ceder a qualquer momento. Felizmente, os trabalhadores estavam presos a cordas, o que os impedia de cair. Eles escaparam de uma queda fatal de várias dezenas de andares. Um verdadeiro milagre. Os bombeiros foram rapidamente despachados para resgatar os pobres limpadores de janela que nunca teriam acreditado que um dia se encontrariam nessa situação. Este dublê, que muitas vezes salta de altos penhascos enquanto filma suas apresentações, escapou por pouco da morte. Enquanto segurava a câmera em suas mãos, ele começou a correr sem se preocupar para olhar para baixo e sem medir a distância que ele tinha que saltar. Então ele saltou às cegas e, como você pode ver, ele passou bem do lado das rochas no fundo antes de cair na água. Foi bem descuidado, mas, sobretudo, bem sortudo, porque ele poderia muito bem ter acabado morto nas rochas. Eben Byers era um industrial americano, e sua história é incrível. Desde cedo, Byers adorava esportes e era um atleta talentoso no golfe. Ele ganhou vários campeonatos de ouro no início do século XX, antes que seu pai o tornasse presidente da Companhia de Ferro Girard. Um dia, em 1927, enquanto Byers estava no meio de uma partida, ele tropeçou e feriu seu braço. Apenas um arranhão, mas um arranhão que doía tanto que, para aliviar a dor, seu médico prescreveu o Raditor, um remédio radioativo patenteado nos Estados Unidos, destinado a tratar cerca de 150 doenças, especialmente a fadiga severa e impotência. A princípio, Byers seguiu à risca a prescrição, não excedendo a sua dose diária, até que um dia ele decidiu estender seu tratamento, pois disse que se sentia bem em tomá-lo. Ele começou a tomar uma garrafa inteira por dia, depois 2, depois 3, e em 31, Eben Byers começou a sentir sua mandíbula caindo. Este foi um efeito do consumo pesado de água radioativa, uma vez que tinha causado a decomposição dos seus tecidos e ossos. Byers não tinha previsto isso, pois ele não sentiu nenhuma dor porque seus nervos também haviam sido totalmente dissolvidos. Eben Byers foi de alguma forma poupado depois que os médicos removeram o tecido podre do seu rosto e reconstruíram uma nova mandíbula, tornando ele menos desfigurado. Byers tinha consumido um total de 1.400 garrafas desde a sua queda. Mas embora ele tivesse parado de consumi-las, seus tecidos e órgãos continuaram seu processo de desintegração. Byers morreu em 32 de um abscesso cerebral aos 51 anos de idade. Ele foi poupado por alguns meses, mas seu corpo não conseguiu suportar a radioatividade. Byers foi enterrado em um caixão de chumbo, e em 65, seu corpo foi exumado para fins científicos, e naquela época seus restos mortais ainda eram extremamente radioativos. E este é o fim do nosso vídeo. Conte pra gente nos comentários qual dessas pessoas te surpreenderam mais. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.